Graça e paz, irmãos. Bom dia. Amados, nós acabamos de cantar o Salmo 22. Vamos ler os versículos do Salmo 22 antes de iniciarmos. O pastor William abriu o culto de hoje falando do desprezo que o nosso Senhor Jesus recebeu no ato da sua humilhação ao vir a essa terra. E no Salmo 22, versículo 6, nós lemos: mas eu sou verme e não sou homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me faz nascer, quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Irmãos, essas são as palavras do Senhor Jesus. Ele inicia falando: sou verme e não sou homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Ele veio numa condição menor do que a nossa. Ele veio numa condição em que ele foi desprezado e humilhado por nós, vis criaturas, desprezíveis, pecadoras. E é ele que diz: sou verme e não sou homem. Diante de todos os homens, ele se viu como quem? Um verme. Sendo que o verme somos nós, os pecadores somos nós. Então que o Senhor nos ajude nessa manhã, irmãos, compreendermos o que diz respeito a essa humilhação de nosso Senhor Jesus Cristo. Já um mês nós estamos com esse estudo interrompido, devido a muitas coisas que aconteceram, o seminário, o nascimento do meu filhinho também. Mas hoje, com a graça do Senhor, irmãos, nós vamos dar sequência ao capítulo 2 de Filipenses. Podem abrir em Filipenses, capítulo 2. E lá nós vamos relembrar o que Paulo apresenta aos filipenses. O que ele diz aos filipenses? Ele já tinha apresentado aos filipenses a sua condição. Ele já tinha falado com os filipenses do seu envolvimento com o Evangelho, do seu envolvimento com os filipenses, dizendo que para ele viver era Cristo e morrer era lucro. E a partir daí então, ele vem mostrando a necessidade de vivermos de modo digno do Evangelho, lutando juntos pela fé evangélica, e abordando o que? A necessidade da unidade no corpo de Cristo, da união dos membros daquela igreja de Filipos. E quando ele chega no capítulo 2, ele diz: se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então aqui Paulo está mostrando que é por meio da exortação que é em Cristo, da consolação que é em Cristo, da comunhão no Espírito Santo e dos entranhados afetos e misericórdia que nós possuímos em Cristo Jesus, que os irmãos de Filipos, eles tinham condições de completar a alegria de Paulo, mostrando compartilhando do mesmo Evangelho, do mesmo Senhor, estando unidos de alma, tendo o mesmo amor, tendo o mesmo sentimento de uns para com os outros. Esse era o ponto principal, irmãos. E é por isso que Paulo agora os exorta a não fazerem o quê? A fazerem nada por partidarismo. Não fazerem nada por partidarismo ou vanglória. Porque era desse modo que eles estavam vivendo. Cada um buscava o quê? Os seus próprios interesses. Cada um buscava o quê? Proeminência pessoal. Ele está falando: não façam nada dessa maneira. Pelo contrário, façam como? Por humildade. De modo a reconhecer o quê? A sua miséria, a sua condição vil e desprezível de pecador, e a considerar os outros, os irmãos,
superiores a si mesmos. Então esse é o ensino de Paulo, essa é a exortação de Paulo aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 3, olha o que ele diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E aí ele continua dizendo o seguinte, irmãos, ele continua mostrando que esse é o fundamento da vida cristã. Primeiro, reconhecermos a nossa condição de pecadores, miseráveis pecadores, e depois considerar os irmãos superiores a nós mesmos. Esse é o caminho, irmãos, oposto ao que o mundo nos leva. Nós aprendemos, como homens e pecadores que somos, a considerar os outros inferiores e nós somos superiores. Os interesses dos outros não nos importam, o que importa são os nossos interesses. As necessidades dos outros não nos importam, o que importa é a nossa necessidade. Então aqui Paulo está mostrando que o caminho oposto desse que nós conhecemos, que é o que? Nós reconhecemos a nossa miséria insignificante e considerarmos os irmãos superiores a nós mesmos. E tanto esse reconhecimento quanto essa consideração, esse reconhecimento da nossa miséria e essa consideração da superioridade dos irmãos, são atos o quê? De humildade. E eles só podem ser evidenciados como? Pelo serviço aos santos, pelo serviço à igreja. Simplesmente afirmar essas verdades sem colocá-las em prática é como sermos hipócritas. Falarmos disso sem colocarmos isso em prática é algo próprio de um hipócrita. Por quê? Porque se você não colocar isso por obras, e por obras como no serviço à igreja, no serviço aos santos, aos irmãos, você está sendo simplesmente um hipócrita. É por isso que Paulo concluiu a exortação dizendo que eles deviam não somente considerar os outros superiores a si mesmo, como também estar dispostos a servir os irmãos. Não é simplesmente uma consideração, não é simplesmente um reconhecimento da minha miséria, a consideração da superioridade dos irmãos e parou por aí. Não, isso se ratifica com o serviço, isso se ratifica com a obra em favor dos irmãos. Isso mostra que realmente você se considera, se reconhece um miserável pecador e considera os irmãos superiores a você mesmo. Agora, como que os filipenses estariam prontos a servir os irmãos? Como diz aqui no versículo 4, não tendo cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Paulo não está falando aqui, se preocupe com a necessidade dos outros e não somente com a sua, e parou por aí. Não, esse preocupar-se com a necessidade dos outros evidencia o quê? A necessidade de você colocar a mão para funcionar, colocar o pé para andar e servir o corpo de Cristo, a igreja. Então ele está falando que tem em vista a necessidade dos irmãos, a carência dos irmãos, a dificuldade da igreja, os interesses dos irmãos, em detrimento do quê? Dos seus próprios interesses. Então essa é a base, irmãos, do convívio do relacionamento cristão. Essa é a base do convívio do relacionamento em todas as esferas da vida cristã. O que? Considerarmos os irmãos superiores a nós mesmos, reconhecermos a nossa miséria, preocupar-nos, ter em vista o que é a necessidade dos irmãos e estar pronto a quê? A servir. Por que Paulo mostra isso, irmãos? Paulo vai salientar isso em oposição ao orgulho. O que é o orgulho? O orgulho, irmãos, ele é competitivo por natureza. Já perceberam isso? O orgulho faz com que você entre numa competição com o seu próximo. Por quê? Porque você quer ser mais reconhecido, você quer ser mais respeitado, você quer ser mais amado, você quer ser mais cuidado, você quer ser mais tudo. E muitas vezes a gente considera isso como algo legítimo. A gente considera isso como algo legítimo. O meu irmão não está cuidando de mim, o irmão não está se preocupando com as minhas necessidades.
O pastor não está me pastoreando, o pastor não está se preocupando comigo. A irmã não deu atenção para mim essa manhã. E você considera isso como algo legítimo. Quem disse que isso é legítimo? Isso é fruto do quê? De orgulho. Isso mostra que você está no centro. Isso é oposto a tudo que Paulo está ensinando aqui no começo do capítulo 2 de Filipenses. Por quê? Porque o orgulho é que leva a pessoa a acalentar a si mesma, os seus próprios interesses, a considerar-se o quê? Superior às demais pessoas, a ansiar desesperadamente por quê? Por reconhecimento alheio. E aí faz com que essa pessoa comece a reivindicar direitos. É o orgulho que faz você se sentir mal quando você é mal atendido no comércio. É o orgulho que faz você se sentir mal quando o teu patrão te despreza. É o orgulho que faz você se sentir mal. Só que o mundo fala o quê? Corra atrás dos seus direitos. E nós fazemos o quê? Corremos atrás dos nossos direitos. Mas o que está sendo ensinado aqui? Nem lá fora, nem aqui dentro, irmãos. Abra a mão de você mesmo. Não corra atrás dos seus direitos. Por quê, irmãos? Porque o orgulho promove somente o quê? Conflitos. Conflitos diversos ao invés do quê? De harmonia. O orgulho não promove harmonia. O orgulho promove a exaltação de mim mesmo. Sou eu e mais ninguém. Agora o que Paulo está mostrando aqui, o que é? A humildade. E a humildade, ela é solidária. A pessoa humilde é levada ao quê? A reconhecer a sua miséria, a sua insignificância diante dos demais irmãos. Nós acabamos de ler no Salmo 22, como que Jesus diz a respeito dele mesmo. Ele olha diante do povo, daqueles a quem ele veio servir, e ele diz: sou verme, não sou homem, desprezado dentre todos. Mas, irmãos, é com isso que a pessoa humilde, ela passa a considerar o quê? Os outros superiores a si mesmo, de modo a preocupar-se mais com as necessidades e os interesses dos irmãos, daqueles que estão caminhando com ela, trilhando essa peregrinação nessa terra, tomando assim o quê? Uma posição de serviço para si mesma, sem se importar com o reconhecimento dos outros. Não importa. O que importa é que eu sirva. Ser reconhecido? Não sei. O que importa é que eu sirva. Mas para uma melhor compreensão, irmãos, do que Paulo está apresentando aqui para os filipenses, ele vai nos mostrar, a partir do versículo 5, ele vai falar sobre o exemplo máximo de humilhação. O exemplo máximo de humilhação, não só na palavra de Deus, como na história da humanidade. Não existe exemplo maior do que esse de humilhação, em que Cristo Jesus, nele é que nós temos esse exemplo, nele é que nós temos esse modelo do quê? De reconhecimento da sua condição de inferioridade na qual ele veio, da sua consideração dos outros superiores a si mesmo, e também um modelo do quê? De serviço. Não só um reconhecimento, não só uma consideração, mas também o quê? Serviço. Então leiam comigo, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tende em vós, irmão, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Com a graça de Deus, irmãos, hoje falaremos sobre o exemplo máximo de humilhação
que temos em nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós nos deteremos do versículo 5 até o versículo 8. Amém? Vamos curvar nossas cabeças? Senhor Deus, Pai eterno, é diante da Tua presença que nós pedimos, ó Pai. Abra os nossos corações, meu Deus, para compreendermos a profundidade dessa verdade, Pai, da humilhação de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus se fazendo homem, Deus vindo nos servir, Deus morrendo em nosso lugar. Ajuda-nos, ó Pai, quão grandes são esses mistérios, ó Deus, quão limitada a nossa mente, ó Pai, para compreender a profundidade dessas verdades. Ó Senhor, ajuda-nos, ó Pai, para que sejamos movidos a viver uma vida de conformidade com a vida de nosso Senhor Jesus Cristo nessa terra. Tem misericórdia de nós, Pai, porque é esse o nosso propósito, é esse o propósito Teu, em nos salvar, redimir-nos pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, fazer-nos semelhante ao Teu Filho amado, em quem Tu tens todo o Teu prazer. Nós te pedimos, Pai, nessa manhã, ajuda-nos, ó Deus, e que possamos cultuar o Teu santo nome, elevando nossas mentes, nosso coração, para a grandeza de quem é Cristo, para a grandeza de quem Ele é para nós hoje, de quem Ele foi para nós quando Ele veio a esse mundo, e de quem Ele será na eternidade, Pai. Nós te pedimos em nome de Senhor Jesus. Amém, Senhor. Então, amados irmãos, nós estamos diante de uma das passagens mais magníficas de toda a Escritura, irmãos. Ela resume perfeitamente a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você parar para analisar esse trecho que nós lemos, Paulo começa no céu e ele termina onde? No céu. Ele começa dizendo que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Lá, na eternidade passada, ele olha e fala e decide o quê? Humilhar-se. Ele se humilha, serve-nos e volta o quê? Triunfante para onde? Para a glória. Então é um relato que resume do céu ao céu o que Cristo Jesus fez por nós. Então tudo que o Senhor Jesus fez por nós, toda a sua humilhação, desde o seu nascimento até a sua morte, todo esse período de vida em que Ele esteve aqui nessa terra, foi um ato de humilhação, foi um ato de negação de si mesmo, foi um ato de obediência, e de uma obediência até a morte, e morte de cruz. Então, por meio desse resumo que Paulo ele descreve o que envolveu a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que Ele veio? Por que Ele veio? Por que o Senhor Jesus Cristo veio? Está respondido aqui, do versículo 5, do versículo 6, mais propriamente dito, até o versículo 8. Subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecendo figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Essa é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É a isso que se resume a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E por que Paulo faz isso? Por que Paulo faz esse resumo para os filipenses? Para mostrar a eles que seguir os passos de Cristo, ser discípulo de Cristo, envolve andar assim como Ele andou, envolve ser como Ele foi, envolve ser transformado à imagem de Cristo. Ser discípulo de Cristo não é somente você levantar a mão, falar, aceito Jesus, estou na igreja, sou discípulo. Não, Paulo está falando não. Ser discípulo de Jesus é ser como Ele, permanecendo no estado do quê? De unidade com a igreja, com os irmãos, de amizade entre os irmãos, de comunhão entre os irmãos, de concórdia com os irmãos na igreja. É isso que Paulo está mostrando, é isso que Paulo está falando para os filipenses. Vocês estão tendo o quê? Confusões, disputas, intrigas entre vocês. Sejam como Cristo, Paulo está falando. Então essa é a característica principal, irmãos, das cartas do Novo Testamento. O quê? Chamar a nossa atenção para quem? Cristo Jesus. Toda exortação que é feita é para apontar-nos para quem? Para Cristo. Seja mais santo como Cristo.
Seja mais justo como Cristo. Seja mais íntegro como Ele. Caminhe em amor como Ele. Seja servo como Ele. Tudo é como Ele. Então todo o objetivo do Novo Testamento, das cartas do Novo Testamento, é apontar-nos para quem? Para Cristo Jesus. Isso por quê? Porque toda exortação deve nos primeiro levar à humilhação, depois à exaltação, assim como aconteceu com Cristo. Erro nosso, quando nós somos exortados, devido a um pecado que nós temos, fazer o quê? Não, tudo bem, vou mudar. Não, você não vai mudar. Você não vai mudar. Não, vou agir diferente. Você não vai agir diferente. É pecado. O pecado existe o quê? Exige o quê? Humilhação, quebrantamento, reconhecimento, arrependimento, para depois o quê? Exaltação, vitória sobre o pecado. É assim que funciona. É isso que Paulo está mostrando para os filipenses. Então, por isso, irmãos, eu vou tentar dividir esse trecho em 5 pontos, para apresentar o exemplo máximo e supremo de nosso Senhor Jesus Cristo no que diz respeito à humilhação. Primeiro, falarei do exemplo de Cristo Jesus. Segundo, falarei de que Jesus é Deus. Terceiro, falarei que Jesus se humilhou. Ele humilhou a si mesmo. Jesus, quarto, foi obediente até a morte. Ele se propôs a obedecer. Ele não foi intimidado à obediência. E quinto, uma exortação a que imitemos a Cristo, irmãos. Então, primeiro ponto, versículo 5: tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aqui, como sentimento, nós temos o grego phroneo, que significa o quê? Compartilhar de um mesmo pensamento. Aqui não é simplesmente um sentimento de algo que eu estou sentindo aqui e morre por aqui, não. Aqui é um sentimento que te move, que te impulsiona a uma ação. Então Paulo está falando assim, tenham o mesmo motor que Cristo Jesus teve, tenham o mesmo pensamento que Ele teve, compartilhem do mesmo pensamento que o Senhor Jesus teve, concordem e compartilhem com os mesmos pontos de vista que o Senhor Jesus teve. Seja harmonioso com Ele, pense como Ele, entenda como Ele, viva como Ele. Dirija sua mente para algo, a mesma coisa que Ele dirigiu. Procure e esforce-se a fazer o que Ele fez. Procure e esforce-se a ser quem Ele foi. É disso que Paulo está falando. Não é um sentimento simplesmente vazio, mas tenham em vocês o mesmo motor, o mesmo motivador, a mesma vontade, o mesmo interesse, a mesma vitalidade, a mesma energia que houve também em Cristo Jesus. Tenham em vocês a mesma disposição que resulte na mesma ação que Cristo Jesus teve. É isso que Paulo está falando aos filipenses. Ajam como Ele agiu, mas não simplesmente agindo. Tenham o mesmo motor que Ele teve, tenham a mesma mente que Ele teve, o mesmo propósito que Ele teve. Então nesse mundo nós somos chamados aqui, irmãos, a abandonar os pensamentos que caracterizam os filhos desse mundo. Não é isso que fala em Romanos 12? A nossa mente tem que ser o quê? Transformada, renovada, de modo que nós sejamos transformados. Tendo a mente renovada, as ações serão transformadas. E para isso, irmãos, é que somos chamados a imitarmos a quem? A Cristo Jesus. Por quê? Porque nós somos chamados a retratar a mente de Cristo em ação. Essa mente que está sendo nos revelada em Cristo Jesus. É para nós absorvermos essa ideia, essa mente, esse pensamento, para que seja expresso por meio das nossas ações. Então é isso que Paulo está exigindo do quem? Dos filipenses. Então, irmãos, os livros do Novo Testamento, eles sempre seguem uma estrutura pedagógica e clara. É por meio deles que nós somos exortados a quê? A uma vida santa e uma vida piedosa. A semelhança de quem? De Cristo Jesus.
Então nós temos um modelo, nós temos um exemplo. Além de ser Ele o nosso Salvador, o nosso Redentor, e quem concede a vida dele a nós, para que possamos viver vidas santas, Ele também é o nosso modelo. Ele é o modelo meu, Ele é o modelo de vocês, Ele é o modelo de todos nós. Ele é o exemplo de todos nós. Ele não é o exemplo para o mundo. Para o mundo, Ele tem que ser pregado como Salvador, como Senhor. Para nós, que já somos salvos, Ele é quem? O nosso modelo, o nosso exemplo. É por meio disso que nós somos exortados a quê? A ter em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É por isso que em Pedro 2:21, Pedro diz assim: porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o quê? Exemplo para seguirdes os seus passos. Então Pedro vai mostrar o quê? O sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi um sofrimento em vão? Não. Foi um sofrimento para nos redimir, para nos salvar. Mas só para isso? Não. Foi um sofrimento para você ter como modelo e exemplo para seguir os mesmos passos. Nós paramos muitas vezes, irmãos, na obra redentora de Jesus Cristo na cruz. A gente para na questão da salvação. Estou salvo, é graça, é bênção, vamos curtir a graça que nos foi concedida em Cristo Jesus. Não. A humilhação dele também foi exemplo para nós. O sofrimento dele também é exemplo para nós, para que sigamos os mesmos passos. Porque se você parar na redenção, na salvação, você na realidade não tem redenção, não tem salvação. Porque não para por aí. Ali foi nos capacitado em Cristo Jesus, na obra redentora dele, na cruz do Calvário. Fomos capacitados a sermos o quê? Feitos à imagem de Cristo. Esse é o nosso objetivo. Esse é o objetivo de Deus para nós, para aqueles que foram salvos. Por que a gente vem à igreja? Pergunto, por que você está aqui hoje? Porque virou tradição todo domingo de manhã estar na igreja? Porque se eu não for à igreja, o pastor vai brigar comigo, vai me chamar, puxar a orelha, chamar a atenção? Por que nós estamos na igreja, irmãos? Porque aqui um dos meios da graça que Ele nos concede para sermos feitos à imagem de Cristo. É esse o modelo, é esse o exemplo, é esse o propósito de Cristo para nós. Por que temos convívio com os irmãos? Por que temos comunhão com os irmãos? Por que somos chamados a amar os irmãos? Por que somos chamados à santidade? Por que somos chamados a estarmos juntos todos os domingos, dia do Senhor? Por que somos chamados à reunião de oração? Por que somos chamados à preocupação de uns para com os outros? Porque foi isso que Cristo fez conosco. E é isso que Ele faz conosco. E quando você compreende isso, não existe empecilho que vai te impedir do quê? De estar na comunhão com os irmãos, porque você quer ser feito o quê? Cada vez mais semelhante a Cristo. Em 1 João 2,5 diz: nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Não adianta, vocês estão percebendo? O fantástico do Evangelho, irmãos, é que ele é lógico. Ele é lógico. Você pega 1 mais 1, tem que dar 2, não tem outro jeito. Certo? E isso você pode comprovar. Você pega um objeto mais um objeto, você fala que são 2 objetos. No cristianismo não é diferente, não é algo subjetivo. Não é algo subjetivo. O cristão verdadeiro, ele não para na subjetividade da demagogia. Eu creio no Senhor Jesus Cristo. Você crê? Tá. E os frutos? E as obras? Elas comprovam. Os seus frutos, as suas obras, elas são a prova real de que você realmente crê. Então existe prova real daquilo que você fala. Existe prova real daquilo que você crê. E muitas vezes a gente chega para o irmão e fala assim: irmão, o que você está fazendo não está condizendo com o que você crê, com o que você professa. O irmão fala: você não conhece meu coração? Mas não precisa conhecer seu coração. É só ver como você está agindo.
É simples. É simples. Não adianta você professar algo, sendo que as suas ações te condenam. É só você ser sincero e honesto com você mesmo. As suas ações estão te condenando. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Essa é a prova real de que permanecemos em Cristo. O apóstolo Paulo ainda nos admoesta em 1 Coríntios 11:1. Ele diz: sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Então vejam, esse aspecto da imitação. Nós devemos imitar o nosso mestre. O objetivo do discípulo é imitar o seu mestre, é agir como o seu mestre, falar como o seu mestre, pensar como o seu mestre. Esse é o aspecto, esse é o propósito do discípulo. Então a unidade, a comunhão, a concórdia no corpo de Cristo será possível se Paulo está dizendo para os filipenses: se vocês estiverem em Cristo. E mais, que isso seja provado por meio do caminhar de vocês em Cristo Jesus. O Senhor Jesus, então, irmãos, é o exemplo máximo e sublime do que? De vivermos uma vida santa, uma vida piedosa. É olhando para Ele, que na dependência do Espírito Santo, nós vamos segui-lo, seguir em seus passos. Segundo ponto, Jesus é Deus. Isso é importante nós dizermos aqui. Por quê? Porque Jesus Cristo, Senhor, é Deus feito carne. Esse é um ponto fundamental para nós entendermos o aspecto e a profundidade da humilhação de Jesus Cristo. Além de nós sermos chamados a imitar essa humilhação, nós somos chamados a contemplar o tamanho dessa humilhação. E o tamanho dessa humilhação só pode ser compreendido quando você entende que Jesus não era simplesmente um homem. Jesus é Deus. Martin Lloyd Jones diz o seguinte: enquanto ainda estava em forma de Deus, ele tomou a forma de servo. Não se agarrou às prerrogativas divinas, mas tomou em consideração os outros. É isso que o versículo 6 está dizendo para nós. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. O que está falando aqui? Está falando que ele, na forma de Deus, está falando que ele, enquanto Deus. Tem mentes malignas que transformam essa palavra forma como se ele estivesse no formato de Deus, uma espécie de uma simulação de Deus, uma espécie de um Deus inferior. Não, quando está falando aqui, ele subsistindo em forma de Deus, ou seja, enquanto ele estava na sua completude como Deus, o que ele fez? Ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, ele pegou e se esvaziou, ele cobriu a sua divindade, ocultou-a, abriu mão dela. Para quê? Para se fazer como nós. Então ele tomou a forma de servo, estando na forma de Deus. Ele não se agarrou às prerrogativas divinas. Ele deixou de lado aquilo que lhe pertencia, que pertence ao seu ser. Para quê? Por considerar a necessidade nossa. Então, amados, ser na forma de Deus é ser igual a Deus, é ser Deus, é ser consubstancial a Deus, e dessa forma é ser o próprio Deus. Então ele, a segunda pessoa da divindade, o próprio Senhor Jesus Cristo, que já tinha testemunhado em João 10:30 e dito: eu e o Pai somos um, ele abre mão de si mesmo e se faz o quê? Servo. Ele se despe, tira a sua divindade, não abre mão dela, ele continua sendo divino, ele oculta a sua divindade vestindo o quê? A capa de servo, de homem. Mas Jesus continua sendo o quê?
Deus. Em 1 João 5,20 ele diz: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5,20. Então, amados, comprovando isso, nós temos a afirmação do versículo 7, que diz o quê? Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. O que ele faz? Ele se esvazia da sua divindade e assume a forma de servo. Então não quer dizer isso, irmãos, que Jesus fosse uma espécie de simulação divina. Não, ele tornou-se homem. E também não se tornou uma espécie de simulação de homem. Não, ele se tornou homem. Porque no versículo 6, subsistindo na forma de Deus, no versículo 7, ele assume a forma de servo. Se forma de Deus quisesse dizer que ele é simplesmente uma simulação de Deus, um simulacro de Deus, a forma de servo também diria que ele não veio em carne, e ele veio em carne. Então é Deus sendo Deus, fazendo-se o quê? Carne, para nos servir. Essa é a realidade, irmãos. Jesus é Deus, e como Deus se fez homem, se humilhou. Abram comigo em João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então o Verbo divino se fez carne, o Deus Filho se fez homem, verdadeiramente humano, em nada diferente dos demais homens, a não ser, exceto pelo pecado. É isso que nós lemos em Hebreus 4,15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 4,15. Então Jesus é o Deus homem. Jesus é o homem Deus. Ele é a imagem do Deus invisível, como está em Colossenses 1,15. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus, como está em Hebreus 1,3. Jesus é Deus, Deus que se fez homem. E aí nós entramos no terceiro ponto. O que? Jesus, ele humilha a si mesmo. Versículo 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Então esse é o ponto, irmão. Jesus Cristo não teve por intento o quê? Roubar algo que não lhe pertencia, a divindade. Pelo contrário, ele abre mão daquilo que lhe tinha, que lhe era por direito, que lhe era por natureza. E como homem, ele não se propôs, como nós, a apropriar-se do direito divino, do ser de Deus. Não. Isso porque ele sempre foi Deus, sempre será Deus e é Deus. Mas seguindo o caminho oposto de nós, pecadores, o que ele faz? Ele se esvazia. Ele se faz o quê? Homem. Ele assume a forma de homem. Tornou-se semelhança de homem. Mas pior do que isso, irmãos, servo. Porque ele veio servir aos homens. Então Jesus Cristo, ele assume o ponto máximo da sua humilhação. Já seria humilhação demais tornar-se como nós. Mas ele ainda desce mais e nos serve. E do modo como Deus oculta a sua divindade por meio do véu da carne, do meio como Jesus oculta a sua divindade por meio do seu corpo, da carne, desde o dia do seu nascimento até o dia da sua ressurreição, ele se humilha como servo, servindo-nos. Não havia, irmãos, a possibilidade de Cristo, o Deus glorioso e eterno,
aparecer de modo legítimo em carne humana e permanecer com a majestade própria de Deus, não há essa possibilidade, irmãos, não haveria essa possibilidade sem que ele se humilhasse. Não teria como o Cristo, o Deus glorioso e eterno, aparecer em figura humana, sem antes o quê? Se esvaziar de si mesmo, sem antes se humilhar. E não somente isso, irmãos, mas o verdadeiro Deus, a segunda pessoa da divindade, Cristo Jesus, pertencente à substância do Pai, um com o Pai, glorioso com o Pai, em majestade e poder, e de todas as formas igual ao Pai, um com o Pai. O que ele faz? Ele condescende, ele vem até nós, desce dessa posição sublime, majestosa e gloriosa, para assumir o quê? A unidade com uma pessoa. Na unidade de sua pessoa, Deus e homem, ele assume a natureza humana, mas ele se torna vil na sua condição de servo, se faz mais baixo do que nós, a ponto do Pai desprezá-lo e virar o seu rosto quando ele estava pendurado na cruz do Calvário. E ele de clamar: Deus meu, por que me desamparaste? Então, irmãos, entendam, ele se fez pior do que nós. Para quê? Para servir-nos, servir a sua noiva, servir a igreja. Esse é o propósito, irmãos. Aqui está o amor verdadeiro, a humildade verdadeira que ultrapassa toda a compreensão. Nós não conseguimos alcançar, é inatingível, não dá para entender. E é a esse amor e a essa humildade que Paulo exorta os filipenses, e também está exortando a quem? A nós, dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, esteja disposto a fazer o que ele fez. Procure os mesmos motivadores que levaram ele a fazer isso. Procure entender com a mesma compreensão que levou ele a fazer isso. Compartilhe com Cristo nessa ação de humilhação total. Para quê? Com um propósito: servir. Em Hebreus 12, de 1 a 2 diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para quem? Para o autor e consumador da fé. Quem? Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Então ele está falando assim: olhe para quem? Para Cristo Jesus. Ele é o nosso autor e consumador da nossa fé. Olhe para ele e faça como ele. Como? Ele que, em troca da alegria que lhe estava proposta, em troca do beneplácito que era estar diante de Deus, o benefício que era estar diante de Deus Pai por toda a eternidade, ele deixa essa posição de majestade e se faz o quê? Homem. E abaixo do homem, servo. Suporta a cruz, não fazendo caso do quê? Da vergonha. E agora está o quê? Assentado à destra do trono de Deus. Irmãos, entendam uma coisa. Quando Paulo mostra esse resumo, e nós vemos esse trecho aqui de Hebreus, a gente entende o seguinte: a verdadeira salvação em Cristo Jesus, ela tem que passar por esse processo. Não existe salvação em Cristo Jesus no meio de glória. Quem aqui se exalta, lá será humilhado. Quem aqui se humilha, lá será exaltado. Do mesmo modo,
com uma criança, é próprio da criança, a humilhação, ela tem que ser cuidada, tem que ser amparada, tem que ser sustentada. Por quê? Porque ela é uma coisinha assim, inútil, insignificante, não consegue fazer nada. Assim também é a vida do cristão. Ele começa como? Reconhecendo a sua inutilidade, a sua miséria, a sua fraqueza. Dali, ele começa a ser o quê? Capacitado a viver como Cristo viveu. Para que depois ele possa o quê? Chegar a uma posição de adultez. E nós, não existe, irmãos, glória eterna, se não passarmos por essa humilhação em vida. Não existe. Isso daqui que Paulo mostra, irmãos, é algo fundamental para as nossas vidas. Não é uma opção você negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir os passos de Cristo. Não é opção. Isso é condição para quem é discípulo. Para quem se diz discípulo. É condição. Então, se você está buscando aqui nessa terra honra, glória, se você está buscando aqui nessa terra alegria, paz, sem buscar andar como Cristo andou, em humilhação, quebrantamento, assumindo o seu sofrimento, tendo em vista a vida que Ele teve por você, não vai existir glória, irmãos, porque a glória aqui, para o Senhor Jesus Cristo, ela é consequência do quê? Da auto-humilhação, ela é consequência da autonegação, ela é consequência dele assumir e suportar a cruz em obediência ao Pai. Não se engane, não existe glorificação para quem não se humilhou. É um caminho que nós devemos percorrer, não é uma condição. Se aqui você não se humilhar, lá você não será glorificado. Se aqui você não se humilhar, é sinal de que Cristo Jesus não morreu por você. Porque quando Ele morre pelos seus, Ele leva os seus à humilhação, para depois gozar da glorificação. Então, amados, se tem uma coisa, se tem algo que é imprescindível nessa vida, é sermos conformados à imagem de Cristo. Como? Na humilhação, no serviço, para que depois sejamos exaltados. Em 2 Coríntios 8:8 diz: não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, o que Ele faz? Se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza, pela pobreza dele, vos tornasseis o quê? Ricos. Muitos interpretam essa passagem dizendo o seguinte: Jesus já morreu, Jesus já sofreu, tudo que tinha de respeito de morte, sofrimento, humilhação foi com Ele, agora para mim é só alegria, só gozo. Não, não é isso não. Ele fez-nos ricos em quem? Nele, para que nessa vida possamos viver assim como Ele viveu, e para que possamos desfrutar dessa riqueza na glória. Diante disso, Martinho Lutero diz o seguinte: por mim Ele se humilhou, por mim Ele finalmente foi crucificado. Embora seja verdadeiro, ao mesmo tempo que Deus me redime do pecado e da morte, foi por mim que Ele viveu, foi por mim que Ele se humilhou, foi por mim que Ele foi morto e crucificado. Então, amados, foi por você, foi por mim que Ele se humilhou, e Ele humilhou-se voluntariamente. Eu já disse aqui, volto a dizer, a cruz, o negar-se a si mesmo, não são condições que vão ser impostas a você, vão ser condições que vão ser apresentadas diante de você, para que você assuma voluntariamente. A cruz nós carregamos voluntariamente. Não é um incidente que aconteceu na nossa vida, e aí você tem que carregar a cruz.
porque não tem outro jeito, né? Não é isso não. Quarto ponto, Jesus foi obediente até a morte. Então o que aconteceu? Além dele se humilhar, ele também obedece. E obedece até onde? Até o ponto máximo da obediência, que é o quê? A morte. Imagina você guiando o seu filho e falando assim, ó, filho, você me obedece em tudo, obedeço. Agora vai e pula aquele penhasco. Não, calma aí já é demais. Então você vê todo o exemplo máximo de Jesus Cristo, máximo de humilhação e máximo de obediência. Por quê? Porque o exemplo máximo de obediência é a obediência que te leva à morte. E não foi só por mim ou por você que Jesus Cristo se humilhou. Ele se humilha também por causa de quem? Do Pai. A obediência é um ato de humilhação, irmãos. Obediência é um ato de humilhação. Obediência é quando você deixa a sua vontade de lado e executa a vontade do outro. Foi Cristo Jesus que se humilhou. E na sua humilhação voluntária, ele se propõe a obedecer o Pai. Obedecer o Pai voluntariamente também. Ele não apenas se sujeitou a uma humilhação imposta a ele, não. Ele tomou sobre si a sua humilhação. Ele voluntariamente se humilha e voluntariamente obedece. E obedece até o ponto máximo da obediência. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele humildemente adota uma condição do quê? De ser humano, de carne e sangue, sujeito às mesmas fraquezas, tendo os mesmos sentimentos que nós, só que sem pecado. Assume a natureza humana e ele se submete a quê? A todas as nossas fragilidades. Submete-se a todas as fragilidades a qual o corpo e a alma humana são afligidos. Ele passa fome, ele passa sede, ele passa sono, passa frio, passa calor, tem sentimentos dentro dele. E ele tem essa mesma atitude diante da morte, irmãos. Ele sente tudo o que um homem poderia sentir no momento da sua morte. Ele sente dor, sente desespero. Tudo ele sentiu como homem, mas muito pior do que o homem, porque ele veio numa condição de servo, uma condição pior do que a nossa. Ele se voluntaria e se oferece voluntariamente à morte. Em João 10:17, abram comigo João capítulo 10, versículo 17. Por isso o Pai me ama, João 10:17, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Irmãos, isso é impressionante, irmãos. Cristo Jesus, ele foi morto. Quem foram os seus algozes? Foram aqueles homens da sua geração, romanos, judeus, ímpios, pecadores, vis. Mas eles não tinham autoridade sobre Jesus. Ele espontaneamente entrega a sua vida. Ele a dá. E o ponto máximo da humilhação de Cristo é quando ele está sendo esbofeteado, injuriado, difamado, julgado por um juiz, por um julgamento absurdo, nojento. E o que ele faz? Nada. Como ovelha muda, ele vai ao matadouro. Olha a grandeza disso, irmãos. Porque se você passa por essas situações e não faz nada, é porque você não tem condição de fazer nada. Agora, ele não fez nada porque ele não quis fazer nada. Ele tinha tudo à sua disposição. Uma palavra que ele desse, ele se livraria de tudo aquilo. Um olhar que ele desse, se livraria de tudo aquilo.
Imagina as hostes angelicais naquele momento que Jesus está sendo julgado, difamado, batido, açoitado, humilhado. E os anjos falam: não vai fazer nada. Nada. Aquele foi o ponto máximo da humilhação de Cristo, irmãos. E por que nós reagimos como monstros, como somos ofendidos? Quando somos humilhados, quando o nosso direito é tomado, quando a gente acha que nós tínhamos o direito de sermos servidos, e não fomos servidos do modo como fomos servidos. É a isso que Paulo está falando para os filipenses: olhem o que Cristo fez, olhem o que Ele passou, mas não passou como um pobre coitado passivamente, Ele agiu dessa forma, Ele sofreu ativamente, Ele padeceu ativamente, foi algo que Ele fez, não pelo qual Ele passou, mas Ele humilhou-se, Ele conduziu-se até a morte, e morte de cruz. Por que fala em morte de cruz? Porque na época não tinha morte pior do que essa. Não havia morte mais humilhante do que a morte de cruz. Não havia morte mais desprezível do que a morte de cruz. E o que Cristo faz? Submete-se ao Pai. Mas essa sujeição é que mostra e revela para nós o que realmente é submissão. O que é submissão? É você pegar a vontade daquele que é maior que você. Você compra essa vontade como sendo sua, e você age de acordo com essa vontade. A sua vontade você deixou de lado, porque isso Ele fez voluntariamente. Nós muitas vezes obedecemos, sabe como? Tá bom, é para fazer isso, eu faço. Tá feito. Com Cristo não foi assim. Com Cristo a vontade do Pai foi o quê? Morte. Ok. Passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, sim a tua. A tua é que eu bebo o cálice, vou beber. Tenho toda a capacidade, toda a oportunidade de fugir desse cálice, deixar de bebê-lo, mas não vou fazê-lo. Obedeço, me sujeito. Então o Senhor Jesus Cristo, irmãos, Ele humildemente se submete ao Pai, até o ponto máximo que é a morte. Mas não foi a qualquer morte que Ele se sujeitou, foi a morte de cruz. Em Gálatas 3,13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio a maldição no nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Ele se faz maldição em nosso lugar. Ele se coloca numa condição pior do que a nossa. E aqui eu concluo, irmãos, dizendo o seguinte: imite a Cristo. Quinto ponto. Essa é a lição que Paulo mostra para os filipenses. E ele diz o seguinte: não façam nada por partidarismo ou vanglória, senão por humildade, considerando os outros cada um superiores a si mesmo. Não tenha em vista aquilo que é propriamente seu, os seus próprios interesses, as suas próprias necessidades, mas tenha em vista cada qual a necessidade uns dos outros. Agora, vocês querem ver como que isso é feito na prática? Olha para Cristo. É isso que Paulo está falando. Olha para Cristo. Tenha o mesmo sentimento que Ele teve. Se você ainda acha que você tem alguma coisa da qual você pode se orgulhar, arranca isso, desfa-se disso, tira isso de você, e você coloque uma capa agora sobre você, uma capa de servo. E aí você passe a olhar os irmãos superiores como superiores a você mesmo, e passe a olhar você como alguém inferior a todos os irmãos. Então você seja obediente, e obediente até o ponto de negar a você mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. E aí ele fala assim: Filipenses, se vocês fizerem isso, não vai mais haver problema com vocês, não vai mais haver discórdia entre vocês, não vai mais haver confusão entre vocês.
Não vai mais haver disputas entre vocês. Não vai mais haver nada disso. É isso que Paulo está falando, irmãos. João 13, 14, Jesus pega e começa a lavar o quê? Os pés dos discípulos. Esse é praticamente um dos últimos ensinamentos do Senhor Jesus para os seus discípulos. É a conclusão dos ensinos de Cristo para os seus discípulos, um pouquinho antes da ceia. E aí ele fala assim: ora, se eu, sendo mestre e Senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Ou seja, se eu servi a vocês, sendo eu mestre e Senhor, vocês também têm que lavar os pés uns dos outros. Por que nós conseguimos lavar os pés uns dos outros? Porque os nossos pés foram lavados por Ele. Ele fala para Pedro: se você não deixar eu lavar seus pés, você não tem parte em mim. Quem tem parte com Cristo é porque teve os seus pés lavados. Aquele que teve os seus pés lavados, ele deseja e anseia lavar os pés dos irmãos. E aí Jesus conclui: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Esse é o objetivo da igreja, irmãos. Esse é o objetivo nosso de estarmos aqui hoje, nessa manhã. Além de cultuar o Senhor, de sermos transformados à imagem de Cristo, para que Ele seja engrandecido. E como? Em serviço. Um outro grande reformador, George Major, diz o seguinte: uma vez que a majestade divina se humilhou tão profundamente com minha causa, por minha causa, que se tornou meu servo e servo de todos nós, como é que nós, excrementos patéticos e sacos de vermes, somos tão orgulhosos e arrogantes? Não somos pó e cinza tirados da terra, que voltarão novamente para a terra? Como nos vemos diariamente diante dos nossos próprios olhos? Quanto mais devo eu, por causa disso, humilhar-me e servir ao meu próximo, já que observo essa humildade, esse amor, na sublime e divina majestade. Cristo, por isso, diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. É isso que nós devemos aprender, irmãos. É esse o ensino que o Senhor Jesus Cristo nos dá. E é esse ensino que Paulo está dando aos Filipenses. Porque em Marcos, Jesus mesmo já havia dito: mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será aquele que mais estude, aquele que mais faça penitências, aquele que mais não, será aquele que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Isso ele diz, irmãos, em Marcos 10, 43, e em Mateus 20. Se o nosso Senhor Jesus desceu a uma posição tão baixa, a ponto de assumir a forma de servo para nos servir, irmãos, como criaturas vãs e desprezíveis, criaturas inimigas dele, quando ele fez isso por nós, não deveria ser fácil para nós nos humilharmos e deixarmos de lado a nossa vontade, os nossos caprichos, os nossos desejos, as nossas paixões e a vaidade da nossa suposta grandeza pelo bem dos irmãos e de Cristo Jesus nosso Senhor e do corpo de Cristo? Então, irmãos, mas por nós mesmos isso é impossível, porque o Senhor Jesus Cristo se esvaziou da forma divina. Ele não se utilizou do poder divino e nem recorreu a esse poder em meio ao seu sofrimento e sua humilhação. Pelo contrário, irmãos, ele foi exatamente
Ele fez exatamente o contrário. Ele esvaziou-se de si mesmo. E nessa humilhação, sabe o que Satanás faz? Ele reúne todo o seu poder infernal. Para quê? Para tentar Jesus Cristo no deserto. E parem para ver. Por que ele tenta Cristo Jesus no deserto? Para que ele apelasse à divindade dele. Esse foi o propósito da humilhação. Se és filho de Deus, faça isso. Se você é realmente filho de Deus, faça aquilo. Se você realmente é filho, faça aquilo outro. A tentação no deserto foi para que Jesus reassumisse a sua divindade e deixasse a sua humilhação de lado. E qual é a nossa tentação, irmãos? A nossa tentação é que na nossa miséria nós assumamos uma divindade que não nos pertence. Nós assumamos uma posição de glória que não é nossa. Uma posição de honra que não pertence a nós. E não é isso que nós fazemos continuamente? E não é isso que nós fazemos continuamente? Nós sim usurpamos aquilo que não é nosso. Nós sim temos a audácia de tentar usurpar uma posição que não nos pertence. Uma posição de intocáveis, de divindade, porque eu sou Deus de mim mesmo. Agora, aqui Jesus, o que ele fez? Ele se despiu da sua divindade. Assumiu a forma de servo. Tornou-se como um de nós. Humilhou-se abaixo de nós, tornando-se obediente até a morte. E morte de cruz. Então, para nós, irmãos, a exortação que fica é: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em você o mesmo sentimento. Esteja pronto a humilhar. Ah, mas meu pai e minha mãe. Ah, meu sogro e minha sogra. Não interessa. Humilhe-se. 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 Jesus diz para os seus discípulos: mas o maior dentre vós será o quê? O vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será o quê? Humilhado. E quem a si mesmo se humilhar será o quê? Exaltado. E eu torno a dizer: se você buscar exaltação nessa vida, você vai ser humilhado na glória. Se você buscar andar os caminhos, os passos de Cristo nessa vida, humilhando-se, negando a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo os passos de Cristo, você será exaltado. Martin Bucer, um outro reformador, disse: tudo o que tenho é por meio de Cristo e por sua graça. Nada posso manter para mim mesmo. Tudo o que tenho devo colocar ao serviço dos meus irmãos, do corpo de Cristo, a sua igreja. Tudo o que tenho, ele está falando, tudo que possuo, tudo aquilo que Deus me concedeu, eu tenho que colocar aqui a serviço dos irmãos, do corpo de Cristo, da sua igreja. Também serei obediente até a morte, morte voluntária na cruz, aceitando todos os sofrimentos e desgraças que me estão reservadas. Assim, negarei a mim mesmo, colocando a cruz sobre meus ombros, para assim seguir ao meu Senhor, Mestre, Rei e Salvador, conformando-me com Ele na sua morte, de modo a passar dessa vida de humilhação, humildade, obediência e serviço para o bem, para a bem-aventurança e o reino e a glória eternas. Amém, irmãos? Que nessa manhã, irmãos, nós possamos compreender esse ensino de Paulo aos Filipenses e possamos não somente admirar aquilo que Cristo fez por nós, mas saber que nós somos chamados a viver da mesma maneira. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga os caminhos de Cristo, siga os passos de Cristo. Essa é a oportunidade que nós temos essa manhã, irmãos, diante da ceia do Senhor, de entender aquilo que Cristo Jesus fez por nós
Ele não simplesmente morreu por você para te livrar da escravidão do pecado, da culpa do pecado, da condenação do pecado, do poder do pecado. Não foi só isso. Ele morreu por você para que você possa viver aqui do modo como ele viveu, andar do modo como ele andou. E é por isso que nós estamos aqui exortando-nos uns aos outros a andarmos o quê? Em humilhação, em humildade, em quebrantamento. E um dos motivadores, um dos objetivos pelos quais Jesus Cristo institui a ceia para nós é porque ele diz: fazer isto em memória de mim. Fazer isto em memória de mim, está em 1 Coríntios 11. Fazer isto em memória de mim. Coma do pão, beba do cálice em memória de mim. Mas não coma do pão, beba do cálice lembrando somente da obra redentora de Cristo Jesus na cruz por você e se gloriando nisso. Isso é fantástico, isso é impressionante, isso é incrível, aquilo que ele fez por nós. Mas entenda que se você não estiver disposto a viver aqui como ele viveu, você está lembrando o quê? Você está recordando o quê? Aquele que não quiser andar como ele andou, aquele que não quiser estar disposto, aquele que não estiver disposto a negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir os passos de Cristo, está tomando a ceia por quê? Para lembrar o quê? Porque aquele por quem Cristo morreu vai ser desejoso de andar aqui como ele andou. Aquele por quem Cristo morreu vai querer morrer como Cristo morreu. Vai poder dizer como Paulo: eu vivo, minha vida é Cristo, mas o morrer é lucro. Vai poder dizer como Paulo: já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, amados irmãos, que isso esteja muito em nossa consciência nessa manhã, e que nós possamos compreender a grandeza do mistério de Cristo, que ele veio morrer para nos salvar, nos libertar do pecado, da escravidão do pecado, e mais, ele veio morrer para que nós sejamos conformados à imagem dele e possamos andar nesse mundo assim como ele andou, em humilhação, humildade, quebrantamento, contrição. Amém, irmãos? Vamos abrir juntos 1 Coríntios 11, 23 para encerrar. Então a gente vai iniciar a ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Então, irmãos, ceiemos agora em memória do nosso Senhor Jesus Cristo, gratos a Ele pelo que Ele fez por nós. Amém?